Bom dia, chegou a sexta-feira e eu estou feliz porque a semana de devocionais foi uma bênção. Espero que você não tenha perdido nenhuma. Caso tenha perdido, volte, assista e beba das palavras do Senhor. Hoje o tema é base sólida. Será o que Deus tem para nós hoje, hein? Fique atento, Deus quer falar com a gente. E você pode assistir as devocionais nas nossas redes sociais. Estamos no TikTok, no Instagram e temos um canal do YouTube, como em Adoração 2023. Você pode procurar em uma dessas três que você vai achar. Você pode se inscrever, seguir as nossas páginas. Inclusive, segunda-feira temos o nosso culto, 21 horas, segundas de adoração, aí já é ao vivo. Temos um chat lá no YouTube. Você que conhece o YouTube, você sabe que você pode interagir quando tem uma live. Então, é muito abençoado e você é o nosso convidado. Amém. Por hoje, vamos ao que Deus tem como maná para o dia de hoje. Base sólida é o tema, a frase é: quando Deus é a base, a construção é segura. E o texto bíblico, Mateus 7, 26 e 27. Vamos ler a palavra do Senhor. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sua vida está numa base sólida ou está numa base dessa de areia? Vamos ouvir a voz do Senhor. Viver é sonhar e fazer incontáveis projetos ao longo dos anos. E neste sentido, tudo o que fazemos em nossa vida tem como objetivo ser assertivos e colher bons resultados. Afinal, ninguém planeja o próprio fracasso. Mas muitas vezes as coisas não acontecem como gostaríamos e nos vemos frustrados ao ver tudo aquilo que planejamos e nos esforçamos por tanto tempo para construir desmoronar diante dos nossos próprios olhos, como um castelo de areia sendo consumido pelas ondas do mar. Assim como em uma construção, você pode errar na edificação por não ter uma base sólida. Algumas coisas em nossa vida podem dar errado por terem sido construídas em cima de uma estrutura frágil. Então, sua conclusão é de que você fracassou e a sensação de vazio toma conta da sua vida. Diante disso, o mais comum seria simplesmente desistir de tudo. Entretanto, é possível em Deus desconstruir e recomeçar com a estrutura ideal para todos os seus projetos de vida. Não se garanta na força do seu braço, porque isso pode frustrá-lo. Certa vez ouvi uma história em que o leão, que inicialmente despreza o ratinho, é ajudado por ele quando fica preso em uma rede. O ratinho, com a sua inteligência e agilidade, consegue resgatar o leão, provando que a força não é a única forma de superar obstáculos. Quando buscamos sabedoria do alto, agimos de forma correta, com menos cansaço e mais assertividade. Por exemplo, na construção, nada adianta acelerarmos a obra se não sentarmos, fizermos um projeto e analisarmos se ele é adequado ao terreno. Às vezes, aceleramos as coisas e isso não é saudável, gerando grandes prejuízos. Gosto sempre de lembrar de que o mais importante não é a velocidade em que estamos, mas a direção em que nos movemos. Agir com sabedoria é você buscar em Deus aquilo que Ele tem preparado para você, pois assim o término da sua obra lhe trará satisfação, alegria e prazer. Mais uma vez, nessa semana, o autor voltando ao tema do planejamento. Falamos sobre planejamento anteontem, na devocional de quarta, não é? E hoje ele volta a nos lembrar que precisamos planejar e precisamos organizar e pensar na base da nossa construção. Qual tem sido a base dos seus planos?
a base da sua família, a base da sua vida. Ela precisa estar fortalecida e firmada na rocha que é Cristo, para que você não veja seus planos, seu casamento, sua família, seus projetos se desmoronando, como ele disse aqui, né? Um castelo de areia tão lindo, é só vir uma onda que em fração de segundos, aquilo que estava perfeito e que deu o maior trabalho para fazer, ele se desfaz, ele se desmancha. Então, não veja a sua vida se desmanchando assim a olhos vistos. Mantenha uma base sólida em Cristo e construa seus planos, seus projetos, sua vida em Cristo Jesus. Amém, amém. O meu comentário hoje vai ser ler o texto todo, né? Que a parte inicial fala do homem prudente, né? Então vou ler, porque é interessante, de repente você não conhece esse texto. Mateus 7 começa lá no 24, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, meu comentário já está dito aqui com a palavra do Senhor. Vou só reforçar aqui, ó. Todos aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam. Está aí o grande X da questão aí do fundamento da sua vida. Ontem nós falamos sobre ler a palavra. Sim. Mas também falamos sobre obedecer aquilo que está escrito aqui. E aí, como é que você mostra que você está sendo obediente? Praticando. E é para o seu próprio bem. Por isso que eu falo que é o nosso manual de regra de fé. A gente é meio que imediatista, a gente compra um eletrônico, a gente não quer ler o manual. Não. Quer sair abrindo, fazendo, e às vezes a gente monta tudo errado. Queima o aparelho, porque tinha um manual ali dizendo, começa aqui, a imperagem é tal, é 220, 110, bota esse fio aqui. Não, a gente quer resolver da forma mais rápida. Ei, pratique, ouça a voz do Senhor, leia, medite e as pratique, porque aí você vai ter a sua casa firmada na rocha. O que é isso trazendo para a nossa vida? A sua vida, o seu emprego, a sua família, o seu trabalho, o seu carro, os seus relacionamentos precisam estar colocados sobre a rocha que é o Senhor. Então fique atento a isso, medite na palavra do Senhor, mas seja praticante. É isso. Prudente ou insensato? Como você quer ser visto? Né? O prudente faz a primeira parte ali, né? Ouve as palavras, põe em prática, firma sua casa ali sobre a rocha. O insensato, ele não faz essas coisas. Observa que o vento vem para todos. As intempéries chegam para todos. As dificuldades chegam para os dois ali. Mas qual que vai sair ileso das situações da vida? Aquele que é o prudente. Que você busca essa prudência, que você busca essa maturidade, que você tenha a sua vida firmada nessa base sólida. Vamos orar? Vamos pedir isso ao Senhor? Quer completar alguma outra coisa? Não. Então vamos orar. Senhor, obrigada por essa semana linda, com todas essas devocionais que nos impulsionaram a algo novo da parte do Senhor. E fechamos essa semana com esses dois caminhos a seguir. Seremos prudentes ou seremos insensatos? Porque os ventos vão soprar, a tempestade vai cair, a dificuldade vai chegar. Se estivermos com a nossa vida firmada na areia,
facilmente tudo se desmoronará. Mas se estivermos firmados no Senhor, o vento vem, a tempestade chega, mas permanecemos firmes, inabaláveis. É assim que queremos seguir. Nos ajude a manter a nossa vida, a nossa família, nossa casa, nossos projetos firmados no Senhor. Obrigada por essa semana cheia da sua presença. Nos dê um fim de semana lindo, abençoado, onde possamos descansar, aqueles que podem, e que possamos ansiar por uma nova semana contigo, de novos ensinamentos, de novas perspectivas. Abençoe a cada um, abençoe a família de cada um e nos firme em Ti. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, gente. Deus abençoe o seu fim de semana. Como eu sempre digo, faça algo com a sua família, separe um tempo de qualidade. E segunda-feira a gente está de volta com as nossas devocionais. Inclusive, o mês acabou, terminamos fevereiro, né? Verdade. Amanhã, sábado, dia 28. Então, segunda já é um novo mês, uma bela oportunidade para você entrar aí nas nossas páginas, seguir e começar a ter essa oportunidade de fazer essa devocional conosco. Fique aí, vá até dezembro conosco, que nós temos muito conteúdo para apresentar para você. Amém, amém. Tchau, tchau. Um abraço. Deus te abençoe.